Olá, boa noite para todos. Estamos abrindo a nossa live, dando sequência na nossa série de lives do Sprint de Vendas. Você que é empreendedor, empreendedora, que trabalha para ter uma renda extra, nós estamos com uma série de lives, tá? Essa semana, durante o mês de outubro, né? De ações que você vai poder fazer na prática, né? E hoje a gente vai ter um bate-papo com a Maria Helena, da Top MEI, falando sobre benefícios e vantagens de ser MEI, de se formalizar. A Maria Helena já está aqui. Vou chamar o meu irmão Cancheta. Vamos lá, Cláudio. Boa noite para todos também. Tudo ótimo, Gisele. Quanto tempo, Cláudio? Quanto tempo. Vou chamar aqui a Maria Helena, que vai dividir um pouquinho do conteúdo dela com a gente. Boa noite. Boa noite, Maria Helena. Tudo bom? Deixa eu só arrumar aqui o telefone celular, que ele tá meio... Tranquilo. Seja bem-vinda. Ele tá meio... Tá certinho aqui não, mas deixa eu arrumar aqui. Bem-vindo. Também bem-vindo vocês, bem-vindo a todos que estão aí na audiência. A gente estava numa sala, né, numa aula virtual, mas agora a gente conseguiu sair, mas tá tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Minha amiga, ó, eu já tenho uma curiosidade, e eu acredito que a gente já conversou um pouquinho fora aqui da live. E assim, a gente queria estreitar de você, tirar um pouquinho de você, que a gente sabe que você tem muito conteúdo. A gente já foi numa palestra no Momento Empreendedora aqui da Fabi. Verdade, a gente participou juntas, né? Isso, você falando, e eu falei assim, nossa, gente, esse assunto, assim, é muito pertinente, porque principalmente quem é micro e pequeno empreendedor, que tem um negócio informal, acha que a MEI é só pagar os R$ 70 lá todo mês e não ultrapassar aquela cota. Não é só isso, não é só burocracia, não. Porque a gente acha que é só burocracia, que é só apenas um papel, um número. Mas quando você adquire aquele papel, aquele número, muita coisa pode mudar na vida da pessoa. E ela nem imagina. Ó, fica à vontade para se apresentar para quem não te conhece e para falar Isso um pouquinho sobre as vantagens e benefícios do MEI. Então, como ela falou, meu nome é Maria Helena, sou consultora da Top MEI Serviços e Soluções e Benefícios para Microempreendedores Individuais. Eu já trabalho, já tem 4 anos, sendo eu empresa, mas com o microempreendedor eu já trabalho há bastante tempo, quando era CLT, né, e quando era, né, servidora pública na Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, eu resolvi empreender e resolvi falar e falar sobre o microempreendedor, ajudá-los, né, a eles conhecer melhor sobre o que é o MEI, porque tem muita gente que não sabe que o MEI já tem mais de 15 anos de existência e tem muita gente que não sabe nem o mínimo dos seus direitos, dos seus benefícios. Então, eu achei melhor fazer isso por conta própria, já que são pouquíssimas pessoas que eu encontro que falam verdadeiramente sobre o microempreendedor. Não sei se é a mesma coisa com vocês, né? De ter pessoas que realmente falam dos seus benefícios, falam sobre a gestão dele, sobre o pagamento, DAS, declaração. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro para eles, que por mais que seja a abertura do mês seja fácil, existe umas coisinhas que tem que ser feitas, obrigações que tem que ser feitas, e também os benefícios para ser assegurados, você também tem que, né, cumprir nesse período que o MEI está aberto, tá? Primeiro, eu vou começar falando que o microempreendedor não é para todos, tá? Que todos acham que o MEI precisa
qualquer um com CPF pode ter microempreendedor. Nem todos podem ter MEI, tá? Isso depende do perfil da pessoa. Então, não adianta você querer abrir um microempreendedor e aí acontecer de você perder um benefício, ele não ser da maneira que você achava que era para a pessoa. Então, eu primeiro analiso. Eu não abro para qualquer um. Eu primeiro analiso o perfil da pessoa para saber se realmente ela tem aptidão para abertura do MEI. Porque senão vai prejudicar a pessoa. Se prejudica o CNPJ, se a pessoa abrir um microempreendedor, realmente prejudica a vida de uma pessoa se não tem necessidade da abertura do MEI, tá? Em quais ocasiões? Que eu vou explicar. Quando você faz a abertura, você só pode fazer a abertura com mais de 18 anos. Então, se você tiver 18 anos ou 16 anos que seja emancipado, pode abrir um microempreendedor. Mas o mínimo é ter 18 anos. Outra coisa também, as atividades. As atividades são quase 500 atividades, mas nem todas as atividades que correspondem aí da CLT tem no microempreendedor. E primeiro tem que ver se a sua atividade ela é permitida ou não lá na lista de atividades permitidas, tá? E com relação à pessoa, perfil da pessoa, homem e mulher pode fazer, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas a questão, assim, quem é aposentado por invalidez não pode fazer o MEI, tá? Quem está no INSS também, recebendo benefício por invalidez ou auxílio-doença, não pode se tornar microempreendedor. Quem tem o LOAS, é inscrito no LOAS, tem cadastro, não pode também, ou aposentado no LOAS, recebe algum benefício do LOAS, ou é aposentado por prestação continuada, que não é uma aposentadoria, no caso é um benefício assistencialista, que a pessoa recebe por não ter nunca contribuído ao INSS, aí recebe o PBC. E então, nesses casos, não pode ter microempreendedor. Por quê? Porque o governo ele entende que quando você se aposenta, por você é situação, primeiro, que você não tem como trabalhar, porque está em situação frágil, não tem condições de trabalho. E aí você faz um microempreendedor, você está dizendo que tem condições de trabalho. Você criou o meio para você trabalhar. Então, por isso que você não pode ter. E tem uma ressalva também. Quem tem carteira assinada pode ter um microempreendedor. Mas quando ele vai ser mandado embora, né? Rescisão de contrato, ele pode não receber o seguro-desemprego, porque tem um microempreendedor. Porque se você estiver pagando o microempreendedor e solicitar o seguro-desemprego, eles vão achar que você está trabalhando. E aí vai cortar o benefício de seguro-desemprego. Então também tem esse problema. Mas no resto, se a pessoa não tiver todo esse perfil, e também pessoas que estão prestes a se aposentar, eu só recomendo se a pessoa realmente está com desejo de ter o MEI somente para ter assegurado aquele benefício e do INSS. Se eu sofrer um acidente, se eu ficar doente. Mas, dependendo da idade, se a pessoa nunca contribuiu, eu não recomendo fazer um microempreendedor. Porque a pessoa vai, no caso, ela não vai pagar para se aposentar, ela vai pagar somente para obter os benefícios previdenciários. Tá? Então tem que ser bem claro isso, porque tem muita gente aí abrindo MEI lá com 60 anos, 65 anos, até 65 anos, achando que vai se aposentar com MEI. Não. Depende também da idade. Então a gente tem que sempre saber olhar com esse perfil e ver se a pessoa tem ou não aptidão para ter um microempreendedor, tá? Essa questão é só administrativa, só questão estratégica, porque
Na maioria, 100%, 99,99% das pessoas podem ter microempreendedor, tá? Mas eu sempre olho, sempre vejo, porque eu não posso fazer uma coisa errada com a pessoa, porque a pessoa pode, né? A gente faz o microempreendedor achando que está ajudando, na verdade, a pessoa não fala nada, a gente vai lá, pediu para fazer abertura. Não, eu prefiro perguntar, prefiro ver o perfil da pessoa, ter certeza que aquele e-mail vai ser usado de maneira correta e tá dentro do perfil da pessoa, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Eu quero. E, por exemplo, uma vez que a pessoa abriu o MEI, tá? Quais Sim. são as obrigações dela? Eu sei que, assim, não é tão complicado fazer a Não, abertura do MEI. não. Mas aí, assim, a partir do momento que ela abre o MEI, o que que ela precisa, o que que ela tem de obrigação? Então, primeiro eu vou falar sobre a abertura. A abertura do microempreendedor, ela é fácil. No mesmo dia, quando você tem os seus documentos, né, vai lá, abre a ficha de inscrição, já tem toda a documentação necessária. Você precisa do seu CPF, precisa de uma senha, na senha de acesso, que é a senha do Gov, precisa o número da sua identidade, dos seus dados pessoais, endereço completo, telefone de contato, tá? Você precisa desses dados. Tendo esses dados em mãos, no mesmo dia você faz a abertura do MEI, tá? Não tem assim um processo, não tem um protocolo de processo para você fazer a abertura. Você preenche a ficha, preencheu com os dados no mesmo dia, na mesma hora já está lá o númerozinho do CNPJ e o certificado de condição do MEI que você imprime na hora, que é a identidade do MEI, né? Que é a certidão de nascimento do MEI. Então, aí quando você faz a abertura, a primeira obrigação sua é fazer o pagamento do DAS. O DAS ele começa a ser pago não no mês, mas no próximo mês, no mês seguinte, tá? Então, essa é uma das obrigações. A segunda é sempre que você for faturar, sempre que você for vender um produto, você anotar suas vendas, tá? Porque aquele valor, a partir daquele momento, ele vai ser contabilizado e você precisa declarar. Então, a segunda obrigação é você anotar as suas vendas, tá? Terceiro, a declaração, fazer a declaração todo ano. A declaração no MEI, ela não é no ano que você faz a inscrição, é sempre no ano posterior. Então, se você fez a abertura agora no ano de 2023, em 2024 você fará a declaração. A declaração é sempre no período já pré-definido no sistema, ela não muda. Começa sempre no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de maio. Então, não deixa fazer um ano. É um exemplo. Tem gente que faz o MEI no final do ano, em dezembro, novembro, dezembro. Aí espera fazer um ano, aí em dezembro do ano que vem vai fazer a declaração. Não. Não, a declaração ela não é por ano, ela é por período. Então, começou o período da declaração, mudou o ano, já no início do ano já é obrigatório fazer a declaração, tá bom? E, Maria Helena, e assim, a pessoa que tem o MEI, ela precisa de um contador ou ela própria pode fazer? Isso depende das condições que ela tiver no momento. Para quem já conhece o sistema, já sabe todo o processo do MEI, não precisa de contador, porque quando você faz a abertura do MEI, você faz num site, que é o site do portal do MEI. Lá tem todos os serviços que o MEI necessita para fazer a gestão do negócio dele. Lá ele tira o DAS, lá ele gera o DAS, lá ele faz a declaração, lá ele faz o parcelamento se tiver alguma dívida no MEI. Lá ele faz a alteração do CNPJ. Então, lá fazer a baixa. Então, não precisa, a não ser que ele não conheça o sistema, ele só sabe a abertura. Você sabe onde ele fez a abertura. Mas se ele não conhecer o sistema, se ele não saber fazer, não ter conhecimento para fazer tais
serviços, então ele pode procurar um contador responsável, tá? Mas no mais, o MEI ele não precisa de contador, não, nem para gerir, nem para fazer a declaração, nada, tá? Isso já é até ele foi criado, o MEI, isso já é uma facilidade do governo, que deram para o microempreendedor, de quando ele fosse criado, para ele mesmo gerir o negócio e também a administração, a gestão do CNPJ dele. Então, o governo deu essa facilidade. Mas vou dizer para você, tem muitos que não conhecem, né? Nem o mínimo conhece. Então, se não tiver condições de aprender sobre o sistema, pede uma pessoa responsável, um contador responsável ou uma consultora como eu para ajudar nessa questão, tá? Cláudia, Boa noite, Maria Helena. Boa noite. Boa noite, Maria Helena. Tudo bem? Tudo. Gostaria de tirar prazer, hein? Já estamos aqui tirando dúvidas, né? Qual seria um dos melhores lugares assim na internet para a gente estar podendo tirar algumas dúvidas também? Qual seria o melhor site? Então, o melhor site que eu posso recomendar é o site do Sebrae RJ. Eu já fui consultora da Sebrae, tá? Trabalhei por 3 anos, fiz consultoria para microempreendedores individuais. O Sebrae é o órgão do governo, né? Aquele governo, ele é metade privado, metade do governo, que é responsável por dar orientações e serviços para o microempreendedor. Então, pode procurar o site do Sebrae ou até uma unidade do Sebrae que vai te ajudar. No caso, o Sebrae hoje, ele limitou os serviços do MEI, tá? Para atendimento. Ele passou alguns serviços para a prefeitura. Ele ainda tem parceria, ele faz alguns serviços, mas a maior parte dos serviços é com a prefeitura do município onde a pessoa reside, tá? Então, eles têm parceria, então abriram uma sala do empreendedor. Cada prefeitura da Baixada Fluminense tem uma sala do empreendedor voltado para serviços para microempreendedores individuais, em parceria com o Sebrae, tá? Você pode procurar a sede do Sebrae ou a sala do empreendedor, que é ligada à prefeitura do município, que aí vai ter o atendimento necessário para os microempreendedores. Isso. E mais 2 dúvidas, então, né? Para a gente estar tirando essas dúvidas. A primeira seria, né? Quem é MEI tem que estar pagando todo mês o DAS. Sim, né? sim. Só que no outro dia eu vi uma pessoa falar assim na minha frente: eu já estou 5 anos que eu tenho MEI, mas eu nem uso, né? Então, acho que a dívida vai acumulando ali, a pessoa nem sabe que tem essa dívida, né? Essa é a primeira, né? E a segunda seria, por exemplo, eu já pago meu INSS há bastante tempo. E eu também pago o MEI. Como seria o trâmite dessas 2 coisas? São essas 2 perguntas. Como negociar a dívida? A dívida do DAS, independente se a pessoa está usando ou não, a pessoa não está usando porque ela não quer. Tá? Ela não quer. Que o uso dele independe se a pessoa está usando para fins comerciais ou não. Você abriu o microempreendedor, a sua intenção era pagar a autonomia e trabalhar, né, ser autônoma com o CNPJ do MEI. Então, se você abriu, mas eu não estou usando, está usando sim. Está usando seu CPF. Isso. E como você não está trabalhando de carteira assinada, ele está te beneficiando em algum momento. Em algum momento. Né? Porque você não está trabalhando de carteira assinada. E o uso dele independe da situação da pessoa. Tá? Se ela não está trabalhando, independente se ela não está trabalhando, independente se ela não está vendendo, o CNPJ ele vai continuar sendo gerado o boleto, sendo gerado ano a ano obrigação. Porque o sistema não entende que a pessoa deu uma pausa no trabalho dela. Entendeu?
Então, esse uso que a pessoa está falando é totalmente. Ela fala porque não entende. Mas Claro, o claro, uso dele, ela está sendo usado sim, tá? Porque ela Isso, está viva. E o CPF dela tá ali atrelado tá ao ativo, é. CNPJ. Entendeu? Então, quando a pessoa deixa de fazer o pagamento, primeiro, ela perde os benefícios. Concorda? Porque Concordo. se você para você ter direito a um auxílio doença, um auxílio acidente, um auxílio maternidade, você no mínimo tem que já estar pagando, né, um Uhum, ano de microempreendedor para ter esses benefícios. Se ela deixou de sim. pagar durante 5 anos, então não tem Uhum, benefício nenhum nenhum. assegurado. Segundo, ela só tem uma dívida. Ela só tem uma dívida que tá virando uma bola de neve, só está Meu, acumulando de mês a mês, com gerando DAS dela. Terceiro, se essa dívida ela for para dívida ativa, essa dívida ela dobra. E ela vai ter isso. um pouco mais de dificuldade na hora de pagar, porque enquanto está em dívida convencional, que ainda não foi para dívida ativa, ela tem condições de pagar uma parcela mínima. Já na dívida ativa, a Ativo. parcela depende do tipo de parcelamento. Aí tem um parcelamento que começa a pagar a partir de R$ 100 e tem outro parcelamento que começa a pagar a partir de R$ 300. Então, para a Uhum. pessoa que diz que nunca usou, então como é que vai pagar uma dívida de 300, de uma parcela de uma dívida Pois de é, R$ 300? isso Então, mesmo. nesse caso, eu recomendo que a pessoa cancele. Cancele, Porque é. para continuar só para gerar dívida, então prefiro que cancele e aí e depois regularize o CNPJ aos poucos, Uhum. tá? Isso mesmo. Nesse caso. Porque se deixar a dívida em aberto, o governo ele está dando penalidades para microempreendedores. Aqueles que estão com dívidas em aberto, dívidas de dívida ativa, o governo está Uhum. transformando o CNPJ, que é MEI, que é uma coisa simples, para o ME. Então, tá gerando uma dor de cabeça a mais de necessária ao microempreendedor. Então, se a pessoa estiver nessa situação nesse momento, eu dou assim, eu falo muito. Infelizmente, a gente não tem, assim, tem gente que não tem condições mesmo. Mas se for para continuar com o CNPJ, desse jeito que cancele. Porque senão, ano que vem, 1º de janeiro de 2025, o CNPJ não será mais microempreendedor, será MEI. Mas tem gente que utiliza para fins comerciais, né? Tem conta bancária PJ, tem cartão de crédito, tem, faz compras. Se tiver se utiliza o CNPJ e precisa dele para o seu trabalho, para o seu negócio, então corra o mais rápido possível e regularize, tá bom? Maria Helena, tem uma pergunta aqui da Home Credit Trajano. E Boa noite. Fala um isso. pouco sobre para quem tem bolsa, por favor, Bolsa Família. No caso é Bolsa Família, eu esqueci de falar. Lá atrás, quando É, a pessoa, um das pessoas que pode ou não ser microempreendedor. O Bolsa Família é a pessoa, se fizer o microempreendedor, ela não vai perder o Bolsa Família se fizer o MEI, tá? Se fizer o microempreendedor. O que acontece é que no processo de você se formalizar e no processo também de você obter o Bolsa Família, você tem que informar se você tem renda ou não. Se você não tem renda, o Bolsa Família ele vai ser concedido a você. Agora, quando você se torna microempreendedor, você é obrigado a declarar, informar renda. Então, dependendo do valor da renda, você pode perder o Bolsa Família porque você obteve renda com o seu trabalho, com o seu negócio. Então, o MEI, a pessoa que tiver o Bolsa Família, ela pode fazer o microempreendedor. Mas o processo em si, que é no caso de você fazer a inscrição do Bolsa Família, você pode ou não ter
continuar com o seu bolsa por conta disso, porque você tem que informar que você tem benefício, que você tem, como está saindo o ar, que você tem crédito, que você tem faturamento, e aí você pode perder o Bolsa Família por causa disso, tá bom? E mais uma dúvida, Maria Helena, é dúvida minha. Ele Aí vamos dizer assim, a pessoa está pagando o valor da mensalidade, que eu esqueci o nome. Está pagando tudo o direitinho. DAS. O DAS, isso, o DAS. A pessoa está pagando o DAS direitinho, beleza. O que ela tem de benefício? Por exemplo, está chegando o final do ano, a pessoa quer, de repente, trocar alguma coisa dentro de casa. Tem alguma vantagem para empréstimo? Tem alguma vantagem para aquisição? O benefício, sei lá, vou falar os dois benefícios, previdenciários e os benefícios do CNPJ. O previdenciário, o seu irmão me perguntou, que ele paga duas coisas, ele paga o INSS e paga o MEI. O MEI, a contribuição é mínima, é de 5% do salário mínimo vigente. Mas mesmo assim, ela tem todos os benefícios. Todo benefício que o INSS ele dá para quem contribui para o INSS, o MEI tem. Tem aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão, tudo. Tá. Até o valor é o mesmo, um salário mínimo vigente. Agora, quando ele contribui, se ele contribui mais 11%, que é da contribuição do INSS por fora, como autônomo, né? Ele vai juntar o que ele contribui com o MEI, e aí ele vai receber um pouquinho a mais na aposentadoria. Mas ele tem que contribuir com o código correto. Você entendeu? Que é o código complementar da guia complementar do MEI, tá? Porque aí, ao invés de ele se aposentar por idade, ele vai se aposentar por tempo de contribuição. Se ele tiver o tempo máximo de contribuição, aí ele vai se aposentar com 100%. Vai se aposentar com o salário que ele tinha como CLT. Os últimos 15 anos eles vão contabilizar, eles vão fazer uma média salarial. Você não vai receber só um salário de contribuição do MEI, entendeu? Então, essa é a diferença, tá? Então, aí agora, você entendeu os benefícios do MEI, né? Os benefícios previdenciários. Aí, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, para se aposentar, a mulher precisa ter 62 anos e o homem 65 anos, tá? Mas se for por tempo de contribuição, a pessoa pode se aposentar até antes, tá? A idade que é 65 anos, o tempo de contribuição pode se aposentar até antes. Agora, com o CNPJ, a pessoa que quer vender no final do ano, quer bombar com as vendas no final do ano, qual o benefício que o MEI dá para ela? Compras. Ela pode comprar diretamente na fábrica, diretamente com o produtor, sem que tenha intermediários. Como que ela faz essa compra? Como que o MEI compra com o CNPJ? Tá? No Rio de Janeiro, foi feito no governo do estado uma lei de que todo MEI que é vendedor, que tem comércio, que tem atividade de comércio, atividade de vendas, tem que ter inscrição estadual. Esse documento, ele é feito na junta comercial e aí esse documento ele te ajuda a comprar com as empresas, grandes empresas. Então, quando você adquire o seu CNPJ, você mais rapidamente você faz o credenciamento, adquire esse documento, essa inscrição estadual, e aí você está habilitado a comprar com grandes fornecedores. Isso não só no Rio, mas em todo o Brasil. Você pode comprar com grandes fornecedores em todo o Brasil. Entendeu? Essa é a vantagem. Então, aliás, você pode até exportar produtos em grande quantidades fora do Brasil. Comprar com a China, comprar com os Estados Unidos, comprar com outros países, né, trazendo esse produto para dentro do Brasil e vendendo
e vendendo para os seus clientes, ou vendendo no seu comércio, entendeu? A vantagem de ter o MEI é essa, a vantagem de ter o CNPJ é essa. Se você fosse autônomo, tivesse um CNPJ, você não teria essa vantagem. Tá? Tendo o CNPJ, você tem essa vantagem de comprar em grande quantidade. Você pode vender, você compra agora, digamos, começa a comprar agora no mês de outubro. Você vai comprar, você vai ter, claro, você tem que ter capital para isso. Né? Você tem que trabalhar o ano todo e juntar um dinheirinho, pegar, não, no final do ano eu vou investir no meu negócio. Então, aí no final do ano, a partir desse mês, você vai fazer grandes compras para que Natal, para quem é do comércio, bomba. E aí a pessoa vai ter um grande faturamento no final do ano. Porque não adianta você for comprar, vai comprar um exemplo, vou comprar num distribuidor, num carinha de material dali da esquina. Ele vai te cobrar o preço de venda para uma pessoa popular, uma pessoa comum. E aí você ainda vai ter que colocar o seu faturamento, o seu preço, né? Vai ter que colocar o seu preço no final das contas, o custo vai ser alto. Mas você mesmo comprando um produto que já vem com custo baixo de um fabricante, você pode colocar um valor que está ali na linha do mercado, né? E aí você vai conseguir, com a sua concorrência, um melhor preço, entendeu? Por exemplo, assim, uma pessoa que trabalha com confeitaria, que quer comprar sei lá, um freezer, um equipamento, enfim, maior, uma frangueira, alguma coisa assim. Ele compra mais barato, você sabe em média mais ou menos quanto é que é esse percentual de desconto? Então, na verdade, ele tem a opção sim de comprar diretamente com o fornecedor. Mas o governo ele também facilita quem quer comprar maquinários. Tem programas de financiamentos pelo BNDES que ajudam o microempreendedor a comprar maquinários. Então, é só procurar mesmo o banco da sua preferência e eles vão te informar a melhor linha de crédito para quem quer comprar maquinários. Ele pode comprar maquinários, ele pode reformar o local de trabalho. Então, tem linha de crédito para reforma. Tem linha de crédito para comprar carro com desconto. Mas aí tem que comprar diretamente na concessionária da empresa, não pode comprar tem que ser diretamente na fabricante, na concessionária da empresa onde você tem preferência do seu carro. Tem desconto para comprar moto, carro, carro também pode ser caminhão, também pode ser também, tá? Mas tem um detalhe, você vai comprar esses bens para uso exclusivo da empresa. Então não adianta uma pessoa que trabalha no administrativo que está lá, né? Administrativo, vou comprar um carro dizendo que é para entrega. Não, eu não vou fazer entrega. Ou posso comprar uma moto, dizendo que é para uso exclusivo da minha empresa, porque eu vou me deslocar até o atendimento do meu cliente. Entendeu? Então, o porquê? Porque o carro, ou a moto, ou o caminhão, ele vai ficar no nome da empresa, tá? No nome da empresa. Então, esse processo, ele é um processo que é liberado pelo governo. Tipo um projeto para os MEIs obterem aquisição de bens móveis para crescimento do negócio. Então, tem que ser o uso fruto do negócio, não pessoal, tá? E Maria Helena, eu vou fazer assim, eu vou tirar todas as minhas dúvidas com a Maria Helena. E a questão de funcionário? Por exemplo, o MEI pode ter funcionário? Tem alguma diferença na questão de pessoal? Isso, e sim, nesse caso, o MEI só tem direito a um funcionário de carteira assinada, tá?
Esse funcionário, ele pode receber um salário mínimo vigente ou um salário da categoria no qual você vai cadastrar ele. Dependendo da categoria, dependendo do que você for cadastrar o funcionário, ele pode receber até um pouco mais de um salário mínimo. Mas o MEI hoje não pode ter mais de um funcionário de carteira assinada. Ah, mas eu tenho uma pessoa que ele não é contratado, ele trabalha para mim, é freelance, tá? Mas se for denunciado ao Ministério Público de Trabalho, o MEI ele pode ser notificado. Então, mesmo que seja uma pessoa parente, ou um amigo, ou de boca, o MEI só pode contratar, não pode contratar mais de um funcionário, somente um de carteira assinada, tá? Isso aí tem que tomar muito cuidado de verdade, tá? Porque isso está acontecendo com muitas pessoas de contratar mais 5, 4, 3 funcionários e aí o local ele tem várias pessoas, né? Porque a gente sabe que um restaurante, uma lanchonete, dependendo do local, dependendo da atividade, não tem só o dono. Ele precisa de mais pessoas para poder te ajudar, tá? Então, ali você pode considerar não a pessoa como funcionário, mas pode considerar a pessoa como um prestador de serviço. Aí sim, a pessoa não é seu funcionário, ele é seu prestador de serviço, tá? Porque se considerar como funcionário, aí você vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas. E pior, você pode ser até desenquadrado como microempreendedor por conta de ter mais de um funcionário. E outra coisa, Maria Helena, por exemplo, quem tem MEI, duas perguntas, ele pode ser prestador de serviços em qualquer área. Sim. E pode, sim. Qualquer. Pode ser de TI, sim, de construção. Sim, administrativo, construção civil. Eu tenho muitos prestadores de serviço nessa área de construção civil, marcenaria, pintura, alvenaria, motorista de aplicativo, cuidadora de idoso. Tenho muitos. O MEI ele pode participar de licitação? Porque, por exemplo, Pode. Eu vi hoje numa página, eu acho que foi de Belford Roxo, que abriram licitação, tipo assim, para quem quer fornecer lanche para uma determinada secretaria lá. Quem Pode. é MEI pode prestar serviço? Exatamente, E qual valor? pode. Qual o valor que, assim, é o limite para não ultrapassar, né? Para dizer assim, Isso. Até aqui ele é enquadrado como... Isso aí, mais um dos benefícios que o CNPJ te dá. Você pode participar de licitação, tanto no governo municipal, estadual e federal, tá? Então, a pessoa, quando tem o CNPJ, tá certinho, sem dívida, tá? Não pode estar com dívida, tá, gente? Porque o governo, ele exige uma certidão negativa de débitos. Então, se você não fornece esse documento, que é um dos documentos que exigem para o processo de licitação, você não vai conseguir fazer o processo, tá? Então, não pode estar com dívida. Um microempreendedor, nem dívida ativa, muito menos dívida convencional. Segundo, ele tem que ter o alvará de funcionamento. Mesmo prestando serviço, o MEI, quando participa de licitação, tem que ter alvará de funcionamento, tá? Para prestadores de serviço. E tem que ter emissão de nota fiscal também, credenciamento para emitir nota fiscal, porque todo o serviço prestado, ele tem que prestar conta. Então, tem que se credenciar para emitir nota fiscal, dizendo qual o serviço ele prestou para a prefeitura para ele poder receber. Aí tem esse detalhe também. Isso aí. A Fabi da Fabi Marmita está perguntando qual é a vantagem de ser um prestador de serviço. Qual seria a vantagem? A vantagem. A vantagem de prestar serviço para outras empresas é que você vai trabalhar com grandes empresas. Se você tiver todo formalizado
com toda a documentação necessária para você prestar serviço para outras, porque você vai prestar serviço não só para uma pessoa física, você pode prestar serviço para uma empresa jurídica e também para o setor público. A vantagem é que você tem um mercado muito maior. Você pode ter o quê? Um faturamento maior. Você entendeu? Você pode pegar um trabalho de um contrato de 1 ano, de 2 anos, dependendo da empresa, ela pode te contratar para ser um prestador de serviço por um tempo determinado, não só para aquele serviço. Então, você vai ter um ganho maior sendo prestador de serviço. A Fabi, a Tati, falei seu nome. Oi, Tati, boa noite. Fabi, tava todo mundo lá com a Elisete, aí a gente veio rapidinho para cá. A gente deu uma escapulida. Beijo, meninas. A Tati, eu tô em falta com ela. O próximo evento é com ela, tá, Tati? Que eu vou organizar, tá bom? Não esqueci, não. E aí, deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, Maria Helena, imagina que eu sou prestadora de serviço na parte de TI, tá? Aí Sim. Eu trabalho para uma grande empresa, tá? Porque Sim. Normalmente eu trabalhei numa empresa que depois de um tempo, depois de uns 5, 6 anos, a maioria do pessoal de TI era tudo contratado como prestador de serviço, né? E aí, assim, tinha uma série de exigências, enfim, um regime todo próprio da empresa, né? Para poder tá contratando como PJ, vamos dizer assim. Sim, sim. Esse enquadramento de PJ, tem diferença o prestador de serviço PJ MEI e o prestador de serviço PJ ME, limitada? Tem essa diferença? O que é vantagem? Por exemplo, que momento é vantagem? Eu ser MEI, que momento é vantagem eu ser a diferença de um de outro é que você tá, quando você é MEI, você trabalhando único exclusivamente você com a empresa. Seu trabalho é só você com a empresa. Já com a ME, você sendo ME, você pode, não só você, mas pode chamar outros colaboradores para trabalhar junto com você na empresa, porque aí você pode assinar carteira de mais de um funcionário. Você entendeu? Então, esse processo ele pode ser diferente. E a questão também do MEI de ME é a questão de valores. Tá? O MEI você não tem incidência de tributo, desconto em emissão de nota fiscal, incidência de IR. Já no ME, sim, quando você emite nota fiscal, toda nota fiscal que você emite, você paga tributo de 3% a 18% e tem a incidência de imposto de renda. Então, a diferença é essa. Você tem mais custo, mas o custo-benefício é melhor porque você vai ter mais faturamento em cima da empresa, porque você pode pegar um trabalho muito maior, um trabalho muito grande com vários colaboradores, entendeu? Já o MEI não. O trabalho é único, exclusivo com a pessoa, tá? E nessa questão de valor, o que você recomenda a pessoa ser MEI e ser ME ou ser limitada? O que você recomenda? Que situação você recomendaria? Quando eu recomendo você se tornar microempreendedor, é mais pelo faturamento da pessoa. Se ela sabe que ela tem um faturamento menos que 81 mil, então ela é microempreendedora. Porque tem pessoas que vêm para mim que já vêm já vem com uma história, uma bagagem. E aí precisa abrir um microempreendedor para ela poder crescer, né? Tá com o negócio dela. Agora eu tenho um cliente que está me pedindo nota fiscal. Há anos trabalha como autônomo e agora que o cliente exige que ele emita nota fiscal. Então, aí nesse caso, o perfil da pessoa, ela vai mais pro lado se ela tiver um faturamento menos que 81 mil anual. Aí ela é microempreendedora, ela é MEI. Mas se ela tem um faturamento muito maior, porque eu já vi clientes chegando para mim, eu vou ter que emitir uma nota de
teve um cliente que ele emitiu uma nota só de 66 mil em um cliente só. Então, ele já pegou mais da metade do faturamento do ano. Então, ele não vai poder emitir mais nota fiscal naquele ano. Mas era somente um cliente, né? E ele teria mais clientes no decorrer do ano. Então, ele, nesse caso, ele está mais para o lado do ME, por conta do faturamento. Se ele fatura mais de 81 mil, aí ele tem que se cadastrar como ME, né? Fazer a abertura do CNPJ dele como ME, tá? É mais por isso, é mais somente por isso. Ou porque a pessoa quer mesmo. Ah, eu não prefiro ser ME porque eu sei que o ME vai me dar mais vantagens. Realmente, ME dá mais vantagens, tá? Mas isso depende de cada pessoa, se ela tem condições financeiras de ter uma ME, porque ME, a questão do custo-benefício é somente se a pessoa realmente faturar mais de 81 mil, ou o faturamento dela foi lá 100 mil, 150 mil, 200 mil, aí é vantajoso, tá? Mas para quem fatura menos de 81 mil, para mim não é vantagem se tornar ME. Nesse momento, não. Entendeu? A Fabi tá colocando aqui, resumindo, crescer dói. Crescer dói. Mas muito. se crescer com organização financeira, o que é crescer saudável. Porque se a pessoa pensa que você vai crescer e você não vai ter custo nenhum com o seu crescimento, é achar que a gente vai crescer, que a gente só cresce para os lados. Não, a gente não cresce só para os lados, a gente cresce para cima, cresce para baixo também, né? Então, mas tem que crescer com consciência, sabendo o quanto ele vai ter de custo, quanto ele vai ter de despesa em todo esse processo. Mas o crescimento nunca é para a pessoa crescer para poder. É sempre para ir para frente. Para ter uma visão melhor do seu trabalho. Se não deu certo, volta para o início. Então, mas a gente sempre tem que passar pelo crescimento. A gente sempre tem que ter. A gente nunca. Eu ainda sou uma empreendedora por conta do meu faturamento, mas se eu dependesse de mim, se eu tivesse condições, eu já teria me transformado, já teria sido ME. Até para poder eu realmente crescer, ter mais condições de ter um funcionário, ter condições de ter de adquirir um imóvel, um lugar para ter o meu escritório. Porque se for para pensar crescer assim, tem que crescer desse jeito, não é só para crescer para ter o dinheiro, não. O dinheiro é consequência do seu trabalho, entendeu? Então, a gente tem que ter que crescer. O crescimento ele vai vir com sabedoria também, tá? A Noêmia está falando aqui, eu quero um dia desenquadrar. Isso aí. Mas como é que é essa situação do enquadramento e desenquadrar? Isso que eu ia te falar agora. Muita gente não entende. O desenquadramento ele é uma penalidade. O desenquadramento é penalidade. É quando o microempreendedor ele fatura mais de 81 mil, quando ele não tem atividade permitida no microempreendedor, quando ele tem mais de um funcionário, quando ele tem dívida ativa. Então, nessas condições, ele é desenquadrado, mas o desenquadramento não é por vontade própria. A gente fala que é desenquadrado por ofício, porque é um governo, a Receita Federal, que desenquadra ele. Entendeu? Então, ele não tem, na maioria das vezes, o MEI não tem ciência desse desenquadramento, dessa penalidade. Tá? Agora, a transformação, que eu falo transformação, ela de MEI para ME, já não é penalidade. É quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela solicita o desenquadramento. Aí vai lá com o contador, fala da situação dele, agora eu quero desenquadrar. Ou eu vou... porque nesse caso, o desenquadramento acontece porque a pessoa está ali,
vendo que o faturamento dela vai exceder o limite, ou a atividade que ela exerce não está mais na lista de atividades permitidas, ou ela vai precisar contratar mais de um funcionário, ou vai precisar se for a pessoa participar de uma licitação, ela vai ter que faturar muito mais além do que o limite permitido. Então, se nesses casos a pessoa vai lá e pede, aí se chama transformação. Ela não é penalizada, ela por livre e espontânea vontade faz o pedido de se transformar em ME. A Fabi perguntou, existe um local para saber se está tudo ok com a empresa? Sim, comigo. Ela tá perguntando se existe um local para saber se está tudo ok com a empresa, se foi desenquadrado Na ou não. Top MEI, né, Maria? Eu mesma, eu consigo verificar se ele foi desenquadrado ou não, tá? Eu Uhum. tenho como ver a situação dele. Então, Isso. pode me chamar que eu vejo. Agora, Maria Helena, eu ia te fazer uma pergunta assim. Qual seria aquela dica de ouro para todo mundo que é MEI? Que todo mundo que está aqui, eu creio que seja MEI. Aquela dica de ouro aqui para gente. Então, dica de ouro, né, para quem é empreendedor. Não deixar de pagar o DAS, porque aí você acha que um pagamento não vai fazer diferença, faz muita diferença, tá? Por quê? Porque, assim, eu já trabalho há 4 anos como microempreendedor. Agora, depois de 15 anos, o governo ele está lhe dando a oportunidade do MEI ter um empréstimo para microempreendedor para crescer e ter uma fonte de, de renda para ele poder querer comprar, para ele poder fazer a reforma. Só que quem está com dívida no microempreendedor não consegue esse empréstimo. Então, mesmo que você ache que um boleto vai fazer falta, ele vai fazer falta sim. Porque se daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, você precisar de um dinheiro para você crescer com o seu negócio, você for procurar um banco, procurar uma instituição financeira, e aí você não ter crédito é por causa daquele boleto que você não conseguiu pagar. Tá? Então, a dica de ouro é, porque assim, eu vou dizer para vocês, eu fiquei um tempo sem pagar, mas eu voltei, retornei, fui lá, paguei paguei meu parcelamento, estou em dia com o microempreendedor. Por quê? Porque eu sei que ano que vem, em janeiro do ano que vem, vai ser uma nova etapa na minha vida. Que eu estou me planejando para algo, para o meu crescimento do meu negócio. Então, a dica é você não pensar no agora, é pensar no futuro do seu negócio. Se você vai querer continuar do jeito que você está, ou você vai querer crescer. Então, para você crescer, você tem que abdicar de algumas coisas. Né? Então, assim, eu digo sinceramente, porque tem gente que chega para mim, eu quero pegar um empréstimo, acha que o CNPJ vai te dar um empréstimo. Não. O número do CNPJ ele não te dá um empréstimo. O que te dá é o MEI, o microempreendedor, mas o MEI ele estando pago, estando bonitinho, com a declaração feita, tudo bonitinho, com a gestão regular. Estando com a gestão regular do MEI, ele vai ter direito a todos os benefícios que o MEI pode proporcionar a ele, tá? E Maria Helena, assim, fala um pouquinho da tua consultoria, cara. Só aqui eu já tive uma consultoria de graça. Mas fala um pouco do teu trabalho. Então, Eu acho que é muito importante esse tipo de orientação, de consultoria, até de acompanhamento para quem é MEI. Porque é da forma que você falou, de realmente da gente pensar no futuro, de hoje a gente está pequeno, né, e ir crescendo, e galgando algumas coisas, da gente na frente ver os benefícios. A Fabi está fazendo uma pergunta aqui. É verdade que depois de um período a Receita Federal averigua
se você tirou o capital inicial para abrir o seu negócio? Não, não averigua, não. Ele só verifica se a declaração que você declarou lá no MEI, ele é verídico mesmo. O valor que você declarou é verídico ou não. O capital social ele não verifica, não. Só a declaração que você declarou, o que você declarou lá. Porque agora a Receita Federal, ela tem um sistema que está interligado com os bancos. Então, a Receita pode pedir ao banco um histórico de recebimento na sua conta PJ e na sua conta pessoa física. E aí somar todos os PIX, transferências entre contas, o que passou na maquininha de cartão de crédito. Se o somatório for menos ou mais, se não for exatamente do que você faturou, você pode ser penalizada, tá? Mas isso está acontecendo aos poucos, tá, gente? Não está sendo feito. Está sendo feito aos poucos. Tem gente que já está recebendo até notificação em casa, cartinha em casa para comparecer à Receita Federal e conversar com eles, né, sobre aquele valor, se é realmente aquele valor ou não. Aí a pessoa vai ter que ir lá retificar a declaração, ou se for um valor muito mais alto do que 81 mil, a Receita Federal ela pode desenquadrar a pessoa retroativamente, porque depende do ano, tá? Isso aconteceu com uma cliente minha, tá? Ela declarou um valor, foi lá, foi ela disse que foi num contador, não sei qual o contador, ele retificou a declaração dela, fez a declaração dela erroneamente, e depois de 5 anos a Receita Federal foi lá e desenquadrou ela retroativamente. Isso foi, acho que ano passado, o ano retrasado. E ela voltou a ME 5 anos para trás, tá, gente? Isso eu tô querendo dizer. Ela pagou o MEI, fez tudo o MEI durante esses 5 anos. E aí a Receita Federal foi lá, não, você faturou, nesse ano você faturou mais. Aí você vai ter que voltar a ser MEI naquele ano, no ano de 2017, um exemplo. Porque você faturou naquele ano, faturou mais, mas você declarou aqui errado. E aí teve que voltar. A Receita Federal demora mais ou menos isso, uns 5 anos para poder averiguar, tá? E aí você pode, então pode voltar pode acontecer isso com qualquer um, se declarar erroneamente. A Fabi tá falando aqui, os contadores levam sempre a culpa. Não, mas aí eu vou te falar, eu fiz a declaração dela, só que ela precisava de um documento para ela levar ao banco para solicitar empréstimo. E aí eu falei para ela que eu não fazia esse documento, porque era um documento que ela queria praticamente falso, atestar que ela recebia o tal valor. Ela foi numa pessoa, a pessoa conseguiu fazer esse documento e ela tinha que retificar a declaração atestando que ela recebia aquele valor. Você entendeu? E aí aquele valor excedia o limite de faturamento dela daquele ano. A pessoa não calculou que realmente o valor que ela deveria faturar naquele ano, e aí excedeu o limite. E aí, com o valor que foi excedido, ela foi desenquadrada depois de 5 anos. Mas não fui eu que fiz o papel, foi a pessoa. Ela foi numa pessoa que fez o documento de forma errada, fez uma coisa que já estava certa, que eu tinha feito certa. Ela foi lá, retificou e fez errado, tudo justamente para conseguir um empréstimo. Então, já é uma dica, eu não recomendo. Se você vai abrir um MEI com o intuito de somente adquirir empréstimos, eu não recomendo. Você vai ficar... Porque a pessoa vai lá, coloca qualquer valor, bota um valor errado, e aí não tem embasamento, não sabe como declarar, pede uma pessoa que declara que não sabe declarar, não sabe informar o faturamento correto, e aí dá errado. Acontece essas coisas aí. Às vezes o contador ele é necessário nesse quesito, nessa parte. Mas
tem que tomar muito cuidado. É fácil fazer a declaração? Mas tem os seus probleminhas, tem as suas pegadinhas. Uhum. Agora, Maria Helena, para a gente estar fechando com chave de ouro, fala um pouquinho da Top MEI. Então, E quanto custa, né? Qual é o custo para ter você como a nossa coach aí, para ajudar a gente nas questões do MEI? Para todo mundo aqui. Isso, então, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou Maria Helena, tenho 43 anos, prestes a fazer 44. Então, a minha consultoria, como vocês já viram, eu sou uma pessoa humana, então a minha consultoria também, não foge disso, é humana. Então, eu falo muito, converso muito com a pessoa. Meu primeiro atendimento, ele sempre é gratuito, porque eu quero conhecer a pessoa, conhecer o perfil dela, explicar todo o processo, ela saber aonde ela está se metendo. Então, esse primeiro atendimento, ele é gratuito, tá? Eu só faço, eu só pago a pessoa só paga o meu trabalho se ela for fazer uma abertura, se ela for fazer uma alteração, se ela for fazer algum serviço que mude, né, e ajude ela na questão da regularização, da formalização. Então, eu faço todo o processo, desde o começo até o final, até a morte do CNPJ. Quando ele quer baixar o CNPJ, eu também faço, tá? Só não faço desenquadramento ou a transformação que faz a minha amiga Geisilane, ela que faz esse processo para mim. Então, eu tenho uma contadora responsável, tá, gente? Que ela faz esse processo para mim. Mas, no mais, processo de formalização, legalização, regularização de MEI, eu sou especialista, podem me chamar, tá bom? Esse processo, o valor depende do perfil da pessoa, porque eu não faço um valor fixo, tá? Eu não cobro um valor fixo. O valor depende do que ela vai ter de serviço. Tem pessoas que chegam para mim fazer tudo, tudo. Então aí o valor vai ser um pouquinho maior. Mas para quem tem uma coisinha simples para ser feita, às vezes eu nem cobro, tá? Às vezes eu nem cobro porque aí não me dá trabalho. Mas quando é uma coisa bem elaborada, aí sim, tá? Mas aí a gente tem que conversar, a gente conversa, aí eu agendo um café virtual com a pessoa, ou vou lá pessoalmente conversar com ela, tá? Então, o atendimento ele pode ser pelo meu WhatsApp, ou presencialmente, se assim ela preferir, tá? Maria Helena, só te agradecer por você ter aceitado o convite, por você ter prontamente, assim, ter recebido com o maior carinho o convite da gente. Eu que agradeço. Eu já te acompanhava no Instagram, né? Eu já te stalkeava, né? Te respondia lá no Instagram. Eu e, assim, também tô no aplicativo do Achei Baixada, tá, gente? Também tô lá no aplicativo do Achei Baixada. Para achar também a Maria Helena, só ir no aplicativo do Achei Baixada. Perfeito, Maria Helena. E assim, para mim foi um prazer enorme te ouvir ali no Momento Empreendedora. Isso. E aí quando a gente pensou nas lives, eu falei assim, tem que ter uma pessoa assim para falar, sabe? Claro, porque às vezes a gente vai numa lanchonete, vai no cabeleireiro, vai alguma coisa assim, alguém fala algum assunto assim, eu falei assim, realmente eu tenho essa dúvida. Eu falei assim, eu vou deixar para tirar agora todas as minhas live. Com relação ao meu trabalho, agora para o final do ano, eu tô com alguns pacotes de serviços. Porque antes eu trabalhava muito com pronta entrega. Então, quando a pessoa vinha, tem alguns clientes que já trabalham comigo há bastante tempo, que aí eu tenho serviços mensais. Mas agora, sabendo da demanda de cada um, conhecendo um pouco mais dos meus clientes e também das pessoas que chegam até mim, eu estou fazendo pacotes mensais de serviços, que aí varia conforme a pessoa tem a necessidade dela com relação aos serviços, tá? Tem pacotes fixos e tem pacotes que a pessoa pode montar, que eu digo que é o pacote persona, que ela pode montar do jeito que ela quiser, do jeito que o serviço que ela tem, que ela precisa, necessita naquele momento,
tá? Então, varia de R$ 57,90 a 389,90, tá? Então, são todos os serviços do MEI, tá? Emissão de nota fiscal, inscrição estadual, alvará, até assinatura de funcionário de carteira assinada de MEI também eu faço. Legal, legal. Muito obrigada. Claudinha, Muito quer falar alguma obrigado, coisa Marília. aí? Não, só agradecer, né, por esse conteúdo aí. Eu agradeço a vocês, com certeza, porque não tem palavras para falar sobre a Gisele, sobre o trabalho dela. Gostei muito do trabalho dela. Ela não tem o que falar. Não, é muito bom conhecer pessoas assim, porque hoje mesmo a Elisete estava falando que a gente tem que conhecer pessoas que agregam valor, que ajudam realmente a gente, que então é uma pessoa que entrou no meu caminho, não só você, mas a Tati, a Pimenta, a Fabi, todas essas pessoas que estão aqui na live, são pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho, que eu agradeço muito a Deus por conta de ter vocês aqui, tá bom? Obrigada. Essa live vai Obrigado. ficar gravada, gente. E na quinta-feira vamos ter um papo com a Lu Demarques, tá? Falando sobre o poder da comunicação nos negócios e autoridade através do podcast, tá? Quinta-feira a gente se encontra de novo. Obrigada. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.